mundial do poder de Deus. A mão de Deus está aqui. A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nós estamos ao vivo, pontualmente 10 da noite em São Paulo e 8 da noite aqui nos Estados Unidos da América. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos de Casa Nova, TV Ideal. Daqui a pouquinho você vai ver no nosso lettering todos os novos canais onde é exibido a programação da Rede Mundial de Televisão. E eu gostaria de lembrar também a você que você pode acompanhar através do aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você acessando o aplicativo, você assiste 24 horas por dia, de graça, toda a programação da Rede Mundial de Televisão. E também, se você preferir, você pode acompanhar o nosso programa ao vivo, através do nosso canal no YouTube, Programa na Sua Opinião. Você pode acessar esse canal no YouTube e você vai encontrar tanto o programa ao vivo, como também todos os programas já exibidos. E como você sabe, toda quinta, 10 da noite, nós estamos aqui ao vivo com mais um tema polêmico para debater. E sempre o mais importante é saber qual sua opinião sobre o assunto. O assunto de hoje é a nova variante da Covid, o Omicron, e as festas de finais de ano e carnaval. Antes de partir para o tema propriamente dito no Brasil, eu queria posicionar um pouquinho vocês como esse problema está sendo encarado aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, essa nova variante já penetrou em mais da metade do país, se eu não me engano, em 28 ou 29 estados, já tem casos aqui da nova variante. Mas, por enquanto, não preocupa as autoridades sanitárias aqui dos Estados Unidos da América. Por enquanto o problema está controlado, não houve nenhuma adoção de novas medidas de proibição em aeroportos, em rodovias, em ferrovias. Parece que por enquanto continua tudo normal. Os poucos casos dessa nova variante não apresentam uma gravidade maior do que as anteriores, apesar de, pelo menos os médicos aqui falam que ela tem um poder de contaminação maior que a anterior, mas ela não tem um poder no que diz respeito à gravidade da doença, né? Para aquelas pessoas que contraem, ela parece que é até um pouco mais fraca que a anterior. Então, por enquanto, aqui nos Estados Unidos da América, nenhuma providência nova foi tomada. E, recentemente, o presidente mundial da Pfizer, ele deu uma entrevista declarando que a vacina já existente, ela tem características já para combater também essa nova variante. Então, aqui a determinação qual que é? Praticamente 60%, 65% da população aqui já tomou as 2 doses da vacina e eles estão pedindo para aqueles que já tomaram a 2ª dose há mais de 6 meses que compareçam em farmácias, em postos aqui, que possa ser feita essa dose de reforço. Nada além disso. Por enquanto não existe nenhuma outra determinação das autoridades aqui dos Estados Unidos da América para combate dessa nova variante. Os médicos, as autoridades aqui, o FDA, que é o equivalente à Anvisa no Brasil, o Ministério da Saúde, está orientando nesse sentido.
2 doses, e aquele que já completou 6 meses após a segunda dose, que vá tomar a dose de reforço. A única novidade é que aqui as autoridades já têm liberado as vacinas para os jovens. Inclusive agora, a partir de 7 anos de idade, já é possível tomar a vacina aqui contra o Covid. A vacina aqui não é problema, tem vacina aqui para todo mundo, está sobrando vacina. Qualquer lugar que você vai, até em supermercado, para você ter ideia, meu irmão, minha irmã aí do Brasil, até em supermercado eles estão vacinando aqui. E você escolhe, né? Tem a da Pfizer, tem a Moderna, tem a Janssen. Aqui você pode escolher qual vacina que você quer tomar. Então, hoje a posição aqui nos Estados Unidos sobre essa nova variante é exatamente essa. Não causa preocupação, pelo menos por enquanto, até as autoridades aqui americanas decidirem algo em contrário. Eu creio que não vai haver grandes mudanças, não vai fechar de novo fronteira, nada disso. Parece que o problema, em tese, está contornado. Mas a nossa pergunta de hoje para você, e você já pode ir participando através do nosso Instagram, você é contra ou a favor? Você acha que essas festas de final de ano e de carnaval, em função dessa nova variante que já chegou ao Brasil, a Omicron, essas festas devem ser canceladas ou não? Qual a sua opinião sobre o assunto? Você já pode opinar através do nosso Instagram. É muito importante a sua participação, a sua opinião sobre o assunto. Nós vamos rodar a matéria e, na sequência, voltamos com os nossos convidados. Pode rodar, por favor. Quando finalmente o Brasil e o mundo estavam com as medidas de proteção contra a Covid-19 um pouco mais relaxadas, nos deparamos com a Omicron, a nova variante do vírus. Descoberta na África do Sul e classificada como uma variante de preocupação no dia 26 de novembro, a Omicron já foi detectada em cerca de 40 países, incluindo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, até o momento, há a confirmação de 6 casos, 3 em São Paulo, 2 no Distrito Federal e 1 no Rio Grande do Sul. Os contaminados pela nova cepa apresentam sintomas leves e já haviam sido vacinados. As autoridades de saúde estão monitorando 9 pessoas, os infectados e outras pessoas que tiveram contato com eles. Pelo que se sabe até agora, a Omicron é altamente transmissível, mas felizmente não tem se mostrado tão letal contra as outras variantes e não há registro de mortes em decorrência dela. Com o final de ano chegando, a Prefeitura de São Paulo cancelou a festa de Ano Novo na Avenida Paulista por causa da Omicron. Então veja, a Prefeitura de São Paulo, pelo menos na capital do estado, já cancelou a festa de final de ano. E tem várias outras prefeituras que também já cancelaram as festas de final de ano. Eu não sei quanto ao carnaval, mas parece que ainda não existe nenhuma definição sobre o carnaval. Mas nós queremos a sua opinião. Você é contra ou a favor? Você acha que deve haver esse cancelamento das festas de final de ano e carnaval em função dessa nova variante da Covid ou não? E eu já queria, dando meu boa noite, passando a bola para minha querida Priscila, a nossa repórter, a nossa jornalista, que sempre nos ajuda muito aí com a sua competência. Boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, doutor, tudo bem? Satisfação estar mais uma vez aqui no programa, junto do senhor, dos nossos convidados e dos nossos telespectadores. Priscila, por favor, agora eu queria que você apresentasse os nossos convidados e, assim que possível, você já fosse interagindo com o pessoal do Instagram. Sim. E se já houver alguma parcial aí, pode fazer também, pode passar para a gente. Tá ok, doutor, vamos lá. Eu começo aqui com a nossa colega, a Mima Caro, ela que é produtora de eventos e está aqui com a gente essa noite, trazendo as informações, os impactos, né, que essa Omicron vai causar e pode causar nesse setor, né, Mima? Boa noite a todos. Boa noite, doutor. E já temos algumas coisas acontecendo aí.
Exatamente. Mas segura aí um pouquinho, Mima. Vamos lá, vamos apresentar agora o Dr. Carlos Machado. Ele que é médico, está aqui com a gente, doutor, trazendo as informações dessa área de saúde e também informações sobre essa nova cepa que já está na maioria dos países novamente, não é, doutor? Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Priscila. É uma honra estar aqui com vocês. E realmente são 2 anos de muita confusão. Nós estamos em guerra mundial contra um fantasma. Alguém já pegou o bichinho? Alguém já viu ele pessoalmente? Agora, cada hora tem um bichinho novo, né? Tem um primo do bichinho, uma cepa, uma variação, uma mutação. E essa nova mutação, ela é muito rápida. Por enquanto, a gente não está tão apavorado quanto as outras mutações, né? A segunda, aquela mutação que veio de Manaus, sim, foi a mais grave que a gente teve, muito rápida. Mas depois eu explico como é que isso funciona. Oi? Foi quando nós atingimos de fato o pico, né? É verdade. Se você for pensar e olhar os gráficos, em 2020, a gente começou a ter doentes logo em janeiro. Oficialmente foi em março, mas já tinha pacientes graves com o C19, o Covid-19, durante o ano de 2020. Morreram quase 100 mil pessoas em 2020, 100 mil. E no final do ano, dezembro, começou uma mutação, uma nova cepa, um bicho parente do primeiro. É uma mutação, só que muito rápido no contágio. Contaminou Manaus e pegou o Brasil inteiro. Esse segundo vírus, que eu chamo de C21 de Manaus, ele matou 500 mil pessoas. Muito agressivo e muito rápido. Agora, o que acontece? Quanto mais rápido você é numa corrida, você passa na frente dos outros, você ganha. Aí veio um vírus mais rápido ainda do que o vírus de Manaus, aquele vírus da Índia. Ele é mais rápido para contaminar, quer dizer, ele corre mais, ele espalha mais. E, de repente, a gente achou que ele estava comandando o mundo todo, começando a entrar no Brasil, eis que em 20 dias atrás aparece uma nova mutação, agora vindo da região do sul da África, muito rápido. Em questão de dias, já estava nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Austrália. Por enquanto, graças a Deus, ele não é tão fatal, ele não é tão agressivo. É o que a gente está vendo nessas 3 semanas. Sim. Mas na medicina, né, na briga com bichos fantasmas, a gente não pode adivinhar, a gente pode supor que ele é muito rápido, então a gente precisa bloquear. Porque se ele for muito rápido e continuar se duplicando e espalhando, vai aparecer uma nova mutação. Então, o problema não é o vírus ser bonzinho, não tão mal quanto o outro. Sim. O problema é que ele é muito rápido. E toda vez que ele é muito rápido, é como se eu pegasse o meu documento, pegar uma máquina de xerox aqui, vou colocar meu documento de identidade e vou mandar fazer 1 milhão de cópias. Vai ter cópia errada. A cópia errada é uma mutação. A maioria das cópias erradas vão para o lixo, morrem. Sim. Mas de vez em quando aparece uma cópia mais rápida ainda, contaminando mais. Se ela for mais rápida, a Ômicron some. E aí vem uma nova. Mas a gente tem que pensar que uma hora pode vir uma nova mais brava. Sim. Doutor, como o senhor pediu, vamos agora a uma parcial da votação da nossa enquete dessa noite, que é a nova variante Ômicron, né? E então, na sua opinião, as festas de final de ano e carnaval devem ser canceladas por causa da nova variante da Covid-19? Por enquanto, doutor, na votação, 82% das pessoas estão votando sim, 18% dizendo que não devem ocorrer essas festas neste período, doutor. Aí na tela, olha, nós vemos... Aí já o pessoal bem favorável, né? Sim. 82% acha que sim, que deve cancelar as festas de final de ano e também de carnaval. Antes de passar para essa parte técnica, médica, como o nosso doutor já antecipou um pouquinho para a gente, eu queria conversar com a nossa convidada, que é uma especialista, uma profissional nessa área de eventos, né? E a opinião dela, porque parece que agora que a coisa estava querendo voltar ao normal, existiu essa nova barreira aí que vem surgindo. Aqui nos Estados Unidos, não houve cancelamento nem restrição de nenhum evento em função dessa nova variante.
Inclusive, nós tivemos aqui a coisa de 10 dias atrás, mais ou menos, o Dia de Ação de Graça, que é o Thanksgiving, que aqui é mais importante que o Natal. Para se ter uma ideia, 52 milhões de pessoas circularam nos aeroportos americanos só nesse feriado aí do Dia de Ação de Graças e que depois emendou com a Black Friday, que é aquela liquidação, etc. Não houve qualquer restrição, tanto em aeroportos, em ferrovias, nas rodovias, normal. Os eventos continuaram funcionando normalmente, os mercados, a loja de departamentos também, os shows, os espetáculos continuaram normalmente aqui em Nova York. Em Nova York e todos os Estados Unidos também. Eu gostaria de saber da senhora se isso daí poderia funcionar da mesma forma no Brasil ou a nossa característica é um pouco diferente. A gente deveria dar uma segurada ou não? Bom, vamos lá. Dentro do que a gente tem vivido, né? Nós tivemos agora uma volta, assim, todo mundo muito animado e principalmente o povo brasileiro querendo sair. Mas a diferença... Eu morei nos Estados Unidos, então eu conheço a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. É a questão, talvez, de uma certa disciplina, apesar que também tivemos essa... Durante o processo todo da pandemia, a gente teve também, né, sabendo, porque a gente acaba se comunicando com produtores do mundo todo, que nos Estados Unidos também não houve uma disciplina tão, né, assim, disciplina como deveria ter sido, tanto que tivemos aí um processo também complicado de grande número de contaminação e tudo. Mas a população brasileira, agora que abriram os eventos, resolveu sair todo mundo para a rua e todo mundo está nos eventos, os eventos estão lotados. Mas, assim, o que tem acontecido é que se esqueceu tudo aquilo que foi dito, né? Vamos abrir os eventos com todo o cuidado, com, né, uma certa disciplina, vamos manter as máscaras, vamos manter... E aí começa, né? Os eventos têm bebida, então se tem bebida, você vai beber, você vai tirar a máscara. O evento você vai comer num restaurante. Se você vai comer, você vai tirar a máscara. Então se você vai, né, tomar qualquer coisa, você não fica com máscara em momento algum. Então você já entra e tira a máscara, né? E aí se pede, vamos então mostrar... carteira de vacinação, vamos então fazer o exame, o PCR, enfim, coisas assim no evento. Os produtores de evento até tentaram manter essa história de vamos, né, disciplinar. Esse conjunto de regras, né? Vamos manter as regras e tudo mais. Só que assim, temos algumas coisas aí que vêm contra a nossa ideia de ser super disciplinado. Primeiro, a forma como o brasileiro age mesmo, que não tem essa disciplina, né? Assim, não, mas eu não quero, vou dar um jeito, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro ali, não, faz de conta que eu tenho. Me deixa passar, sou amigo do segurança. Outra coisa por exemplo, testes, né? Ainda que digam que os testes, né, não são tão eficazes assim para comprovar alguma coisa, seriam necessários, talvez, no primeiro protocolo de eventos. Mas aí os próprios contratantes queriam passar esse custo para os artistas. E aí, assim, no Brasil, a gente tem várias classes de artistas diferentes, né? Várias classes de produção diferente, né? Das produções supermilionárias, né, que hoje se concentram aí no mercado sertanejo, de repente, e das produções normais, que não tem essa verba toda, né? Repassar para o artista, que já está há 2 anos sem trabalhar, com todos os shows cancelados e passando por muitos problemas. Então, acabou ficando um custo muito alto, né? Então, cancela o teste, então, é muito alto o custo. Depois, mas aí se você exigir a máscara, a galera não vem. Mas se pedir o comprovante de vacina, e quem é contra? E aí, tá todo mundo nos eventos e assim, né? Alguns eventos têm, outros não, e enfim, né? E aí, assim, temos aí a possibilidade de Réveillon, Carnaval, que é incontrolável. Como é que você controla a entrada disso, né? Então, para nós, da área de eventos, os produtores sérios e que estão comprometidos também em voltar a trabalhar, mas não causar dano à população maior do que já foi causado, a ideia então, ok, vamos fazer eventos desde que possamos cumprir os protocolos, desde que esses eventos possam ser feitos com segurança. Mas nós precisamos aí do apoio de muita gente, principalmente da população que vai no evento. Né? Porque a gente tem até casos de violência, né? De gente que não vou pôr a máscara e vou entrar, e não vou mostrar meu comprovante de vacina e vou entrar, e não vou fazer coisa nenhuma e vou entrar, e enfim, temos aí uma série de problemas causados durante esse processo.
E o doutor já ficou para posicionar preocupado com isso. Senhor, doutor... Aqui nos Estados Unidos, esses protocolos praticamente não existem, tá? Eles não estão pedindo em show nenhum, em jogos de basquete, nada disso. Nem a caderneta de vacinação, doutor? Nem o comprovante, nada? Não, estão pedindo absolutamente nada. Em alguns estados tem algumas exceções, mas via de regra aqui não estão pedindo comprovante nenhum. Inclusive, até eu queria já passar esse recado ao nosso telespectador. Nós estamos agora com boletins semanais aqui dos Estados Unidos na nossa programação. Então, você que acompanha a programação da Rede Mundial, nós temos toda semana boletins sobre temas aqui dos Estados Unidos que interessam, que influenciam e que mexem na sua vida aí. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho nada a ver com os Estados Unidos, não, eu estou preocupado com o meu emprego, eu estou preocupado com o meu aluguel, eu estou alugado com o preço do pãozinho. Mas o que acontece aqui, por ser a maior economia do mundo e muito ligada à economia brasileira, reflete aí no seu bolso. Por exemplo, o dólar subiu. Se o dólar subiu, o preço do pãozinho vai subir, porque nós importamos o trigo. Se aqui a taxa de juros, o governo sobe ou baixa, o dólar pode subir ou não. E subindo ou não, o produto importado que você nem imagina que você consome, mas está no defensor agrícola, está no trigo, isso daí sobe. Então mexe no seu bolso. Nós temos agora boletins semanais aqui na programação da Rede Mundial de Televisão sobre temas que você vai ver que acabam influenciando na sua vida. Nós já falamos um pouquinho aqui sobre, infelizmente, o segundo aniversário da morte do Gugu, que foi no mês passado, explicando mais um pouco como aconteceu. Essa semana nós teremos um programa sobre como você faz para comprar e ter porte de arma aqui nos Estados Unidos. E também teremos sobre economia, sobre inflação, sobre mercado financeiro, sobre o custo de vida aqui nos Estados Unidos, que subiu muito, muito. No Brasil, a gente estava reclamando, que eu estava aí até um mês atrás, e a gente estava reclamando da inflação. Aqui está até pior, aumentou demais a coisa, demais. E o governo Biden aqui com uma rejeição enorme, tá? O povo não está concordando com a política monetária dele. Então, são temas que você pode acompanhar através do nosso quadro aí semanal IMPD América, na programação da Rede Mundial. E eu queria, já passando ao doutor, para tirar uma dúvida aqui, nós como leigos, né, a grande maioria dos telespectadores é leigo nessa área de medicina, qual o risco, uma variante como essa? O presidente da Pfizer hoje se manifestou aqui nos Estados Unidos, falando que ele acha que a vacina já dá uma cobertura a essa nova variante. Mas é muito cedo já para se garantir isso. Como é feito esse estudo, doutor? Tem que pensar que hoje nós estamos numa guerra mundial contra um fantasma. Mas nós temos grandes pessoas, grandes entidades interessadas em ganhar com isso. Então, a política quer ganhar. Teve muito desvio de verba, que muito político falou, nossa chance de ficar rico, e ficaram. A indústria farmacêutica quer vender, ela está fabricando alguma coisa, ela é o vendedor, ela quer vender. Toda vez que você vai comprar qualquer item, o vendedor vai falar, nossa, o meu carro aqui é o melhor, a minha vacina é a melhor. Então, nós temos muitos problemas para confiar em toda a informação da indústria farmacêutica, porque o objetivo deles era vender. Eles querem falar que a coisa é ótima. Agora, para você garantir que uma vacina é boa, né, a gente tem que começar do início. As vacinas funcionam? Sim. Quanto tempo demora para eu ter uma vacina que é aceitável 99%? Eu preciso de 10 anos de pesquisa médica programada, progressiva, crescente, aumentando testes e seguir estas pessoas por 10 anos, né, para que eu possa liberar para a população. Esse período de 10 anos não é para inventar a vacina. Você inventa a vacina em um mês. Mas você precisa de 10 anos para pesquisar. Qual é o problema hoje? Nós não temos esse tempo. Quando a gente percebeu que a mortalidade estava explodindo, vamos tocar vacina, apesar de nenhuma vacina ter terminado todo o ciclo médico de pesquisa. Então, quando a indústria farmacêutica quer falar, uma quer falar que a outra é melhor do que sempre o filho dele é melhor. Eu sou muito
cauteloso. Eu tenho 45 anos de medicina, como professor de medicina em 3 universidades aqui de São Paulo, e a gente sabe que não existe garantia. A gente sabe que as vacinas estão diminuindo as mortes, então a vacina está ajudando? Tá. Quais vacinas? Aquelas que foram aprovadas no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Então a gente pode usar a vacina? A gente tem que usar, não é nem pode, né? Precisamos delas porque diminuiu o caso, a mortalidade geral. Ela não está impedindo as complicações futuras. O que são complicações futuras? A gente sabe que o Covid, que os coronavírus, C19, C21, Delta de Manaus, da Índia e agora da África do Sul, eles estão dando sequelas graves, sequelas cerebrais, sequelas renais. Está cheio de gente infartando, né, e tendo derrame, está cheio de gente tendo trombose depois da Covid. E ninguém está se preocupando com essa população. São as pós-Covid, pós-incêndio. Você sofreu um incêndio na tua casa, por mais que o incêndio tenha sido apagado, sofreram queimaduras no teu corpo e na casa, e na rede elétrica, no encanamento da casa. Isso é chamado complicação futura. E as complicações podem aparecer 1 mês, 6 meses, 1 ano, sabe-se lá quando. Isso é tudo novo. Por isso que a gente está errando muito. As vacinas são necessárias? Eu acho que sim. Será que a da Pfizer vai ser melhor? Olha, vamos tentar. Vamos fazer o reforço na 3ª dose? Está sendo necessário. Mas lembre-se, a vacina não evita que você pegue o vírus. Nenhuma vacina está evitando que você pegue a doença. Nenhuma vacina está evitando que você pegue o vírus, fique bonitinho e transmita mesmo assim para um monte de gente. Isso está acontecendo com todas as vacinas. Então, a vacina diminuiu a mortalidade. Mas mesmo que você tenha 3 doses da vacina, mesmo que você tenha tido a doença, tenha anticorpos, o vírus está se mostrando muito safado, muito malandro, porque ele pega você transmite e pode nem perceber que ficou doente. E pode ficar doente. Agora, graças a essas vacinas, a mortalidade diminuiu. A questão é, até quando vai ter um outro vírus? É uma preocupação. Eu queria passar, Priscila, por favor, eu queria saber sua opinião, tá? Se você é contra ou a favor, da nossa convidada e do doutor também. Mas ping-pong e na sequência nós vamos para o Povo Fala sobre o assunto. Vocês são contra ou a favor? Você acha que deve ocorrer esse cancelamento das festas de final de ano e carnaval em função dessa nova variante do Covid ou não? Mima, quer abrir? Vamos lá. Eu acho que a grande maioria dos profissionais de eventos responsáveis somos contra a realização de festas que não possam ser... ter essa disciplina como é que vai usar máscara, vai pedir, seguir os protocolos, né? Então, eventos que não possam ser controlados, eu sou contra e muitos produtores de eventos também, porque a gente não sabe o que vai acontecer pós-evento. Na minha opinião também, doutor, uma festa como o Carnaval, né? São Paulo, por exemplo, que hoje tem mais de 1000 bloquinhos, vem gente de tudo quanto é lugar, inclusive do exterior para cá. Não tem como controlar essa multidão toda aglomerada. Agora, como a Mima falou, com mais prudência, em locais onde dá para haver aí esse conjunto de regras, vamos colocar assim, seguir os protocolos que a gente já vem seguindo hoje, aí é diferente. Então, minha opinião é essa, doutor. Às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre cancelar as festas de fim de ano e o carnaval em decorrência da nova variante da Covid-19. Na sua opinião, as festas de fim de ano e o carnaval devem ser cancelados por conta da nova variante do vírus da Covid-19? Olha, eu acho que sim. Eu tenho 2 filhas adolescentes, elas estão bem frustradas, né? Porque eu já falei que não vão em nenhuma festa. Acho que tem que ser, né? A gente já perdeu aí inúmeras pessoas, muitas mortes. Essa festa na Paulista, eu moro aqui mesmo do lado. Então, assim, tem uma aglomeração gigantesca. Eu acho que é um risco muito grande, desnecessário. Já ficamos aí 2 anos sem carnaval. Eu acho que dá para ficar mais um, né? E todo mundo se cuidar direitinho. Com certeza. Deve ser cancelada.
Mesmo sem essas festas, não acaba essa variante? Com certeza, porque ainda a gente não saiu da pandemia, entendeu? Então a pessoa tem que tomar cuidado. O pessoal fala de aglomeração e agora pro carnaval e o final do ano o pessoal esqueceu que tem pandemia. Então eu acho que tem que ser cancelado. Já está na hora, né? Demoraram ainda para tomar essa decisão. Com certeza, porque ainda não estamos sob controle. E não é só o Brasil, o mundo todo. E não adianta só o Brasil também ficar em ordem se o resto do mundo não está. Tem que ser um negócio global. Eu acredito que sim. Porque 2 anos eu estou, mantendo as ordens aí da vigilância sanitária, eu acho que tem que manter sim. Porque não é todo mundo que toma os cuidados necessários. Então eu acho sim, bem importante. E na sua opinião, as festas de fim de ano e o carnaval devem ser cancelados? Desculpe, doutora, é que acabou entrando na matéria aí antes do senhor poder falar. Eu queria a sua opinião também, como médico, como especialista, como um técnico na área. O senhor acha que deveria ocorrer esses cancelamentos ou não? Olha, vamos pensar no seguinte, aquilo que a gente está preocupado. Muita gente quer voltar a trabalhar. O mundo artístico quer voltar a trabalhar. O pessoal do esporte quer voltar a trabalhar. E acho que isso é necessário para que não piore a situação financeira. Agora, a gente tem que voltar a trabalhar de uma maneira controlada. A maneira mais simples, mais barata e que mais está protegendo ainda agora, mesmo com 3 vacinas, o item, o medicamento, a coisa que mais está funcionando se chama máscara. Agora, o ideal não é essa cirúrgica que eu estou usando, que ela dura pouco. É a N95, que dura até 10 dias, até 15 dias. Se você tiver 3 máscaras da N95, você vai alternando, ela dura até 15 dias. E ela protege 95%. Então, se eu estou com o vírus e não sei, isso é comum. E eu até vou dar um exemplo que aconteceu esses dias. Mas se eu estou com o vírus e eu estou com máscara, eu não contamino vocês todos aqui. Se você está com o vírus e não está usando máscara, você vai contaminar todo mundo aqui. Então, uma boa máscara de qualidade, infelizmente, a correta é a N95, resolveria tudo isso, distribui para todo mundo. A segunda coisa é um exemplo prático, a gente vê o contrário, a gente vê um erro de orientação na área da saúde gigantesco. Vamos fazer o teste do cotonete em todo mundo aqui, deu negativo, então solta a franga. O teste de cotonete negativo erra em 40% nos melhores laboratórios do mundo. Ou seja, eu tenho 10 pessoas aqui, o teste deu negativo no melhor laboratório do Brasil, mas metade de nós estão positivo, porque o teste erra em 40%. O teste de farmácia erra mais ainda. Então, o teste, para mim, é muito caro e não me dá garantia. A máscara me protege 95%. Se eu não fizer teste em ninguém e botar a máscara em 95% para todo mundo, eu estou bloqueando 95% do passeio do vírus aqui. A outra coisa errada, e eu vou dar um exemplo prático que aconteceu esses dias na Europa. 2 hospitais com 150, 170 funcionários, teste em todo mundo, negativo. Vacina em todo mundo, 2 ou 3 doses. Fizeram festa de final de ano. 5 dias depois, metade daqueles 150 estavam doentes no hospital. Poxa. Ou seja, o teste não me resolve, ele é muito caro e erra muito. Tirou a máscara, você está contaminando. Então, eu sou a favor de liberar eventos controlados. Controlado quer dizer, vamos fazer um teatro? Vamos, de máscara. E a bebida? Eu sinto muito, vamos tirar a bebida da jogada. Porque na hora que você dá bebida, ninguém se controla. Então, tira a bebida. E para comer? Para comer é um dos grandes pontos. Eu atendi mais de 1000 pacientes com Covid, todos tratados em casa. Fugindo do hospital e nada de fique em casa e espera piorar. Vamos ficar em casa e vamos tratar em casa, porque a proteção do organismo é o tratamento. Não é o mata-bicho, é proteção. Mas o que acontece? Se você não proteger o organismo, o vírus vai continuar circulando. Se você faz um evento fechado, controlado, com todo mundo de máscara, eu vou ter que abrir mão da bebida e da comida. Grandes contaminações aconteceram dentro de casa. A maioria dos 1000 pacientes que eu atendi se contaminaram em pequenas reuniões de almoço, ou de reunião familiar, ou de reunião de empresa. E não numa grande reunião do metrô ou do trem, porque lá ele estava de máscara. Na hora que você tira a máscara, você acha alguém ali. Um contamina todos. Então, eu sou a favor de festa porque o mundo musical, não só o cantor,
mas toda a equipe técnica. A gente fala isso, eu e minha esposa falamos isso o tempo todo. Os cantores, aqueles muito famosos, têm caixa, tem dinheiro em caixa. Tem como o manter, resto né? está lá vendendo picolé na esquina. Está sofrendo. E os técnicos, e toda a equipe de apoio. Então, liberar, eu acho lógico. Nos Estados Unidos, para comentar o que você falou, Denise, eu também morei em Nova York vários anos, eu fiz meu pós-doutorado em Nova York e sempre fiz todos os convênios, os contratos americanos e sou auditor internacional para a Inglaterra a nível de qualidade. O americano não cumpre tantas regras, não cumpre. Nova York foi caótico, pior do que na Itália. Então, infelizmente, eu sou a favor do item mais barato que tem. E continuar vacinando e continuar tomando cuidado. Soltar a população sem controle é garantia de novo vírus, não do Ômicron. Eu não estou preocupado como médico, 45 anos da minha medicina, não está preocupado com o Ômicron. Eu não estou preocupado que se o Ômicron continuar pipocando, vai aparecer o próximo, que é o alfabeto grego. Nós já estamos quase no final do alfabeto grego, porque começou com o primeiro vírus, o C19, depois veio o Delta, depois veio o Gama, depois veio isso, Epsilon, vocês não sabem, mas passou todos. Alguns ficaram na mídia famosos, 4, 5, o resto passou. Se chegar um novo vírus por causa dessa multiplicação, nós vamos ter uma encrenca, porque uma hora aparece um primo bravo da história. Sim. Então, máscara, eventos controlados, eu vou no evento, ótimo, mas controlado, sentadinho, todo mundo de uma certa maneira. Agora, aqueles eventos com 1 milhão de pessoas, com 100 mil pessoas, com bebida, com comida, você perde o controle e efetivamente não é o brasileiro. Qualquer ser humano perde o controle. E aí você vai ter essa doença, vai levar para casa. É aquilo que os jovens fazem. Os jovens e as crianças foram os principais carregadores de vírus no mundo. Porque a criança vai para a escolinha, brinca com todos os amiguinhos, e leva para a avó, leva para a mãe. O adolescente vai na balada, vai no festa funk, e ele leva para quem? Para a mãe, para o pai, para a avó, que estão lá em casa trancadinhos. Exato. Quem é que vai morrer primeiro? Então, assim, vamos levar uma vida quase normal, mas protegendo. Pode falar. Eu queria só passar a nossa convidada, só para ver se existe uma unanimidade aí nesse assunto, pelo menos entre nós aqui, né? Mas eu acho que tanto para a festa de Réveillon quanto o Carnaval, seria impossível a gente imaginar que todo mundo vai estar de máscara. Exato. Muito pelo contrário, né? Porque é calor, todo mundo aglomerado, bebendo do mesmo copo, se abraçando, se confraternizando, ou pulando, ou dançando. Então, acho que isso para a gente é praticamente unânime. A nossa convidada vê uma hipótese para isso ocorrer com o uso de máscara? Bom, vamos lá. Com o uso de máscara nesses eventos, por exemplo, Réveillon, você pode fazer esse Réveillon fechado, aquele Réveillon de antigamente, né? Mas ele é um jantar, né? Aí você acaba fazendo uma ceia, uma festa e tal. Óbvio que o pessoal não vai usar máscara. No caso do Carnaval, as opções que estão acontecendo em vários lugares é o Carnaval voltar para clubes. Não é também um local que vai ficar de máscara, porque o que acontece? Quem banca esses eventos normalmente são grandes empresas de bebida. Então, e como é que o produtor, o contratante, na verdade, né? Nós que vamos lá, a gente leva o artista, produz o evento. O contratante acaba ganhando muito dinheiro com a venda de bebida, não ali no ingresso. O ingresso em eventos não é o que mais rende. E aí, sim, acaba, o que tem que ter lá? Bebida. Vai tomar bebida, vai tirar a máscara. E aí, depois de um tempo, né, com as pessoas mais alcoolizadas, assim, não vai ter mais uma possibilidade de controle. Então, assim, o que está acontecendo... É óbvio que, por exemplo, a gente imagina os artistas baianos, por exemplo, os artistas do Nordeste, né? Eles esperam o Carnaval. Muitos artistas vivem do Carnaval. Eles fazem acontecer o Carnaval e depois vivem desse Carnaval aí, né? E aí, por isso que depois surgiram até os carnavais fora de época, para poder ganhar um pouco mais, para poder ter outro meio de fazer evento. Mas é esse evento que, infelizmente, agora, eu acho que não dá para fazer. Eu, como produtora, tenho a consciência de que se houver esse tipo de evento, se acontecerem esses tipos de evento, na sequência, a gente vai ter esse vírus mais rápido que o doutor acabou de falar. E aí, a gente vai realmente ter que parar de novo, né? Então, assim, vamos fazendo
controladamente, Progressivo, progressivamente, com cuidado, para a gente não parar mais. O importante é não regredir no sentido de a produção toda, todas as equipes, vai todo mundo voltar para casa e morrer de fome. Porque no nosso caso de produção, quem não morreu de Covid, porque tivemos muitos companheiros que morreram, nós perdemos muita gente, está morrendo de fome. Nós temos pessoas que conseguiram migrar para outros segmentos, alguns foram muito bem, outros não, tentaram, mas né, às vezes você, vou abrir um restaurante, mas você não tem conhecimento, vou fazer quentinha, mas você não sabe lidar com aquilo. Né? A gente tem outra profissão. Muita gente que não morreu de Covid está morrendo de fome, muita gente precisou, produtores assim, que sempre fizeram eventos enormes, internacionais, pedindo... cesta básica. Fazendo até vaquinha, né? Pedindo cesta básica, fazendo vaquinha, um tentando ajudar o outro e tal. Então, assim, vamos então ter um pouco de cuidado para a gente não cair de novo nesse processo. Mas eu sou a favor da não ocorrência de eventos sem nenhum controle. Por N motivos, assim, né? Que seriam esses eventos de rua? Seriam os eventos de rua ou esses eventos que a gente, assim, uma quantidade grande de pessoas, uma festa de peão, uma coisa assim, você já não consegue controlar. Como é que você vai ali fazer as pessoas usarem a máscara? Como é que você vai fazer as pessoas entrarem, estou vacinado, fiz o teste, né? Enfim, o doutor acabou de falar que não ajuda muito, que o lance é a máscara. A primeira coisa que os governos mesmo, inclusive nos Estados Unidos, cortaram, tira a máscara. Nos Estados Unidos eu acho que foi super cedo, assim, caiu o número de casos em Nova York, tira a máscara. Todo mundo está solto na rua sem máscara. Eu falava, eu tenho ainda parentes, né? Eu fui casada com um americano, então eu ainda tenho família nos Estados Unidos e eu falei, gente, que absurdo, como assim, né? Na Flórida estava todo mundo sem máscara e os casos ainda estavam acontecendo. Então, eu acho que esse controle... Não, aqui na Flórida, só para ilustrar aí o que a senhora está falando, aqui na Flórida, quando tinha alguém com máscara na rua, parecia um ET. Todo mundo ficava olhando para ele. Era estranho. Em nenhum local, supermercado, banco, shopping. E o shopping, algumas lojas ainda exigiam, quando você entrava na loja, colocasse a máscara. Mas na rua, em supermercados e outras lojas, ninguém. Quando você entrava de máscara... Eu vim do Brasil para cá ainda com aquela cultura, né, da máscara, que não podia... E então, inconscientemente, você acabava colocando. As pessoas olhavam para você como se você tivesse muito doente, tivesse contaminado, tivesse com febre, alguma coisa. Porque quase ninguém, menos de 1% aqui da população estava usando máscara. Agora, menos ainda. Então, praticamente a máscara sumiu daqui. E mesmo com essa nova cepa, doutor? A mesma coisa. Essa nova cepa, olha, para ser sincero, a mídia está dando uma cobertura muito pequena sobre isso. Sim. Logo no começo, teve alguma repercussão em alguns canais, etc., em alguns estados, mas agora, de uma semana para cá, praticamente, isso sumiu do noticiário. Eles falam assim muito esporadicamente, não comentam o assunto, não causa mais aquele impacto, né? Ninguém mais fala hoje em dia. Eu queria, Priscila, por favor, depois voltando para o doutor, eu tenho uma pergunta a ele, mas eu queria que você passasse alguns dos internautas que estão acompanhando, a opinião deles, e se já tiver mais uma prévia, por favor. Tá ok, doutora. Eu vou começar então pelo Instagram, com a participação das pessoas. O Genival, ele diz o seguinte: infelizmente, esses governantes que estão a favor em liberar tais comemorações não tiveram mortes entre os seus familiares por conta da doença. Sendo assim, eles não se importam com a população, sendo o mesmo para quem os apoia. Já a Beth, ela diz o seguinte: cancela tudo, festa de fim de ano, familiares com saudades dos que se foram prematuramente, vítimas da ganância de gestores desumanos que já sabiam da existência do vírus, risco de festa como o Carnaval de 2019 e a festa de Carnaval de 2022 e escárnio com quem sobreviveu cheio de sequelas. Governadores ávidos por mais dinheiro, passando por cima de tudo e de todos. Vamos aqui ao Vantuilau.
Ele diz o seguinte: eu tenho comigo que este vírus veio para ficar sempre em mutações. Nunca mais nos livraremos dele. É só tomarmos o cuidado necessário, doutor. Então, essas são algumas das participações. Eu vou aqui agora, olha, pegar uma parcial das pessoas que estão votando. A gente permanece mais ou menos, doutor, no mesmo percentual. 82% das pessoas que votaram e participaram da nossa enquete dizem que sim, que as festas devem ser mantidas. Já 18% diz que não concorda com as festas de final de ano e nem tampouco o carnaval. Então, só para a gente posicionar novamente. Então, 82% acha que a festa deve ser mantida. Sim, 82% diz sim, que não devem ser canceladas, porque a pergunta que nós estamos fazendo... Não deve. A pergunta é a seguinte: as festas de final de ano e carnaval devem ser canceladas por causa da nova variante Covid-19? 82% dizem que sim, que não deve ter... Deve ser cancelada. Exato. Devem ser canceladas, exato. Concordam que não deve ter festa. Isso, exatamente. Exato. 18% diz que não. 18% acha que não. Exato. Que as festas devem acontecer como previsto. Então, a maioria é a favor do cancelamento das festas. Perfeito. Eu queria passar ao doutor mais uma dúvida. Hoje saiu aqui na imprensa sobre a preocupação, principalmente na Alemanha, porque tinha subido muito o número de casos lá, a coisa de umas 2, 3 semanas atrás, mas não havia subido o número de mortes. E nessa última semana houve uma subida assim muito forte, expressiva no número de mortes. Inclusive eles já estão analisando lá a possibilidade de isolamento novamente, de fechamento do comércio e etc, etc. Será que essa variante lá na Europa tem alguma característica diferente dessa dos Estados Unidos e do Brasil, doutor? Não, não tem. Na realidade, quando a gente fala de uma cepa, eu estou falando de um tipo exato. Então, a cepa Ômicron, ela é muito mais rápida no contágio. É essa rapidez de cópia dela mesmo. Por isso que eu dei o exemplo da máquina de Xerox. Então, quando você tem uma cepa muito mais rápida para fazer cópia dela mesma, as anteriores perdem a corrida. É uma corrida, como se fosse uma corrida de cavalo. Quem é mais rápido? Só que esse cavalo que está correndo na frente, ele está bufando, fazendo um spray de contágio. Você vê que a Europa, o alemão é muito mais rigoroso do que o americano. O holandês é muito mais rigoroso do que o americano. O austríaco é muito mais rigoroso. E lá, Holanda, Alemanha, Áustria, está pegando fogo o Ômicron, pegando fogo. O número de mortos ainda não aumentou, porque a doença tem 20 dias. Então, a gente não pode falar que o bicho é mais bonzinho. A gente não teve ainda tempo, nem história para poder dizer. Mas ele não pareceu ser tão fatal, mas já está matando gente. E você vê, Espanha, Itália, Portugal já estão fechando as porteiras. A Europa está dando o exemplo. Começou na Europa o ano passado? Não, começou na China. A China não contou a verdade, ninguém sabe o que aconteceu na China. Mas a Europa explodiu em abril, março, abril. Janeiro, fevereiro, março e abril. O que aconteceu em abril, maio e junho? Nova York e Estados Unidos. Então, os americanos que esperem, porque vai chegar lá. Isso é epidemiologia. Não tem como ser um bichinho diferente. Doutor, o Brasil também acabou já fechando as fronteiras para a África do Sul. Para a África do Sul. Não é? Mas o bicho anda de avião, né? Exato. E não paga passagem, ele vai viajar de graça. E tem escala, né? Então, assim, infelizmente, o problema não é se a nova cepa Ômicron mata mais ou não. Ela contamina mais. E é nessa contaminação que vai aparecer uma nova variante, uma nova mutação. E é uma hora, com tanta contaminação que está acontecendo na Europa, com tanta liberdade que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, infelizmente, a medicina diz que o risco de aparecer uma nova variante, mais rápida, só que mais perigosa, é grande. Então, o problema não é simplesmente a Ômicron,
eu não posso permitir a explosão desses casos. É por isso que o senhor diz, então, que a preocupação do senhor não está nessa cepa, então? A preocupação é que esse vírus vai ficar o resto da vida. É como o nosso participante aqui falou. O resto da vida, isso não vai embora. O que nós precisamos fazer é impedir a proliferação do vírus. O vírus não precisa namorar para fazer filho. Ele copia ele mesmo. Ele só precisa entrar em você para ele fazer cópia dele. Quanto mais gente fazendo cópia do vírus, mais risco eu tenho de ter uma nova mutação daqui a pouco. Uma outra mutação tão grave quanto a de Manaus. Então, mas o Ômicron não está matando muita gente. Vamos tirar a máscara? Vamos. Vai contaminar tudo. As vacinas já se mostraram eficazes? Não. Elas se mostraram aparentemente boas para controlar a morte, por enquanto. Mas se a gente não impedir o vírus, nós vamos estar pedindo para o vírus aparecer com uma nova mutação. Esse é o risco. Então, vamos ter festa de final do ano? Eu falo para minha família. Final de ano controlado, né? Oi, desculpe. A imunidade de rebanho, o doutor perguntou. Esse termo, imunidade de rebanho, porque parece que aqui eles falam muito que quando se chega a 70%, né, da população já com a segunda dose da vacina, ocorre a imunidade de rebanho. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Eu tenho, nessa minha experiência médica como professor, eu nunca utilizei nem conhecia o termo de rebanho. Isso eu uso numa fazenda e eu não tenho fazenda. Então, a imunidade coletiva, quando a gente vacina 90% das crianças contra a poliomielite, eu estou dificultando o vírus a entrar nas casas. Porque o vírus entra naquela casa, tem vacina, entra na outra, tem anticorpo, entra na outra, tem anticorpo. Então, eu estou impedindo que o vírus entre em novas pessoas. Então, quanto mais gente vacinada, melhor. Pessoas que tiveram a doença criam anticorpo também. Então, pessoas que tiveram a doença, por exemplo, poliomielite. Ninguém quer ter poliomielite, vai ficar paralisado. Mas a pessoa criou anticorpo. Eu dei a vacina, a pessoa criou anticorpo. O que acontece da imunidade coletiva é quando eu tenho um vírus que ele é sempre o mesmo vírus. Você toma gotinhas para paralisia infantil, faz 70 anos, a mesma gotinha. O vírus não mudou de uma maneira drástica. O que acontece com o coronavírus? Por que ele virou uma pandemia? Porque ele, em uma semana, saiu da China, estava em Milão. Em dezembro, Milão estava pegando fogo, dezembro de 2019. Então, ele é muito rápido. E ele, quando ele é muito rápido, ele cria parentes. A poliomielite não criou muitos parentes, muitas mutações. Então, o problema do Covid, do coronavírus, é que ele é muito rápido. Então, ele tem muitas mutações. Aí a vacina não pega, porque eu criei a vacina para uma parte do vírus, geralmente. Então, você tem um vírus, um elefante. Eu vou criar vacina contra a trombinha do elefante. Então, se aparecer elefante, eu tenho anticorpo contra a trombinha do elefante. De repente, vem uma manada de elefante com uma trombinha torta. A vacina não pega. Então, a vacina foi feita contra aqueles espinhos do vírus. É uma bolota cheia de espinho. O espinho mudou, a vacina não pega muito. Agora, o vírus está mudando muito. Por isso que você tem, na Europa, pessoas que tomaram 2 ou 3 doses, como na Alemanha, e a Alemanha está pegando fogo. Holanda não tem mais vaga nos hospitais. Então, doutor, deixa eu uma pergunta. Então, o fato de nós agora caminharmos, a população brasileira, né, como todo o mundo, caminhar para a terceira dose da vacina, não significa... A terceira dose da vacina ajuda a aumentar os anticorpos. O que a gente já sabe dos anticorpos contra os coronavírus de vários tipos? O anticorpo não dura muito. Aí a vacina da poliomielite dura a vida toda. E o do coronavírus dura meses. Você teve Covid, ficou no hospital, quase morreu, criou um monte de anticorpo. Os anticorpos estão caindo. E além disso, os novos bichinhos, o C21 Delta, C21 Lambda, C21 Ômega, são diferentes. Esse anticorpo que já está em queda deveria durar a vida inteira. Não está durando. Então, nós temos vários problemas. Os anticorpos não duram. A vacina não dura. Então, vamos reforçar a vacina. Não duram porque eles são atacados pelas novas... Porque o vírus está mudando demais. Agora, esse vírus tem uma... Lembra do vírus da AIDS? Todo mundo acha que a AIDS acabou, né? A AIDS está pegando fogo. É verdade. Está pegando fogo. AIDS, sífilis, gonorreia, doenças... Porque ninguém mais usa camisinha. A camisinha é o preservativo que a gente está falando hoje.
Ninguém mais usa camisinha porque eu não vou morrer de AIDS. Eu não vou morrer de AIDS porque tem um coquetel de remédio que o governo me dá de graça para eu tomar um balde de remédio todo mês pro resto da vida. Eu tô doente, cara. Eu não, né? O indivíduo que pegou AIDS porque quis ou sem querer, ele vai tratar o resto da vida. Ele tem HIV o resto da vida. E ele pode transmitir, mas tomando um monte de remédio ele não transmite. Mas a doença está lá. Não tem vacina para o HIV. Até hoje, 40 anos de história. Então, esse vírus, também como o HIV, ele atrapalha o sistema imunológico. Por que você morria de AIDS? Você não morria do vírus. Você morre do câncer porque o teu sistema imunológico despencou. Você morre de uma gripe porque o teu sistema imunológico acabou. Você morre de infecções porque o teu sistema imunológico não funciona. O coronavírus está atrapalhando o sistema imunológico. E os anticorpos você cria e o anticorpo não dura. Então nós estamos numa situação muito nova. Na época dos anos 80, com a AIDS, o que a gente falava? Use camisinha, ponto. Preservativo para todo mundo. Hoje o preservativo é uma máscara N95. A minha opinião não é a da maioria dos médicos. De muitos médicos ainda... Eu dei aula em 3 escolas, a gente fala, nem todos os médicos que eu ensinei, eu aceitaria ser paciente deles. A gente sabe disso. Toda profissão, eu tenho aquela estatística divina, né? Tem 5 dedos na minha mão, só um é dedão. O resto é metido a dedão, mas só um é dedão. É a estatística que vocês estão vendo aí, 80% não querem festa de final de ano e carnaval. Exato. Porque 80% das pessoas estão cientes de que é um risco. Mas eu sempre vou ter 20% que querem mudar a data da prova na escola, que querem não usar máscara, que não querem beber e ficar sem dirigir, ele quer beber e dirigir. Eu sempre tenho 20% de gente animal, né? Com aquele animal dentro dele controlando a vida dele. O problema é que se a gente não controlar esses 20, ele atropela, ele mata, ele provoca transmissão de doença. Carregar esse vírus dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, sem uma preservação, é crime, na minha visão. Eu sei que você está com AIDS contaminando todo mundo, é crime. Por que eu não criminalizo uma transmissão como uma doença dessa? Que matou quantas milhões de pessoas? Doutor, desculpe só interromper o senhor, é que nosso tempo está encerrando aqui. Então eu só queria fazer um resumo, ver se a Priscila já tem o encerramento da pesquisa, se houve alguma mudança ou não. Mas eu acho que então essa consideração a respeito das festas aí, principalmente de carnaval, Réveillon de rua, onde é impossível, né, se controlar todo mundo com máscara e etc., eu acho que isso está pacífico, nós devemos tomar cuidado, porque esse exemplo da Europa, como o senhor falou, provavelmente vai chegar aqui nos Estados Unidos e no Brasil, se a gente não tomar esses cuidados, evitar essas aglomerações de milhares, milhões de pessoas na rua, sem máscara, etc., ou em ambientes fechados, pelo menos enquanto não se sabe mais dessa doença. Exato. E eu queria passar a Priscila, ver se... Vamos lá, doutor, tivemos uma mudança. Não, Priscila, por favor. Tivemos uma mudança. Diga lá. 86% diz que sim, essas festas devem sim ser canceladas. 14% diz que não. Eu acho que a opinião do doutor acabou mudando. Subiu ali o Ibope. Já deu uma alteração aí na nossa pesquisa, doutor. Tá, ok. Então, o encerramento da nossa pesquisa, né? 86% concordam, acham que essas festas, tanto de final de ano quanto do carnaval, devem ser canceladas. Exato. Em função dessa nova variante aí da Covid e de tudo que vem acontecendo. Já 14%. Eu queria agradecer muito a você, Priscila. Muito obrigada. 14% doutor. Acho que não, acho que pode mandar exatamente. Manter tudo como está. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela participação. Muito a você, Priscila, mais uma vez. A nossa querida convidada aí, espero que logo retomem as atividades aí normais para que possa gerar emprego, renda, que muitas famílias dependem de eventos, profissionais dependem desses eventos, como a senhora explicou. Uma boa noite, foi um prazer recebê-la. Boa noite, o prazer foi meu estar aqui e falando um pouquinho do que está acontecendo no nosso meio aí. E doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo, a sua opinião técnica, competente, elucidativa. Exatamente. Eu acho que agora todos nós saímos bem mais informados sobre essa variante, sobre os riscos. Muito boa noite, foi um prazer recebê-lo, doutor.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Cuidem das famílias, a família é mais importante. Então proteja a sua família e o resto da população vai tentar fazer o mesmo. Esse acho que é a grande chance da gente mudar a saúde do povo. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Toda quinta-feira, 10 da noite, nós estaremos ao vivo, programa Na Sua Opinião, sempre com um tema polêmico. E não perca também nossos boletins semanais na programação da Rede Mundial sobre tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos, coisas que vão acabar influenciando na sua vida aí no Brasil. E querendo Deus, na próxima quinta-feira estaremos ao vivo novamente, às 10 da noite. Até a semana que vem.